um país em guerra civil contra o governo de Bashar al-Assad. Cerca de 90 mil mortos desde o início do conflito em 2011. Desolação numa terra já desgastada por tantas lutas. Este país é a Síria. Falando tudo isso, essa realidade parece bem distante de nós. Mas não para nosso entrevistado de hoje. O Pauta Aberta conversa com o premiado jornalista brasileiro Cléster Cavalcante, que viu tudo isso de perto. Quando ficou 6 dias preso sem saber o motivo, por incrível que pareça, encontrou histórias que mudaram sua vida para sempre. Essa experiência rendeu seu quarto livro, Dias de Inferno na Síria, que relata com riqueza de detalhes os momentos de angústia e medo que viveu. E é sobre ele que vamos falar hoje. Cléster, obrigado pela tua presença, queria Obrigado agradecer também. aqui a disponibilidade. Primeiramente, eu quero te fazer uma pergunta importante. Você vai autografar o livro depois para mim, né? Claro. Eu já trouxe, já deixei aqui do lado aqui. Fala para mim, cara, depois de tudo isso que você passou, essa incerteza que você teve, né? Você relata isso no livro. Por que você acha que você está vivo, cara? O que te manteve vivo nesse tempo todo que você passou por essa dificuldade? Cara, para mim, assim, a única resposta para essa pergunta é porque foi assim que Deus quis, né? Porque eu fui para a cidade da Síria, onde a guerra é mais intensa, na cidade de Homs, né? Obviamente, eu, antes de ir, fiz um longo período de preparação, li muito a respeito, tinha contatos na Embaixada do Brasil, lá em Damasco, na Síria, tinha contatos no governo da Síria, contatos com os rebeldes, então estava muito bem coberto, digamos assim, né? Eu tinha um visto de imprensa, fui para a Síria autorizado pelo país a trabalhar lá, mas eu fui para a cidade onde a guerra é mais pesada, né? Então eu tinha consciência de que podia acontecer algo muito ruim comigo lá, até porque 2 meses antes de eu chegar em Homs, o governo da Síria fez um ataque à cidade que matou várias pessoas, entre elas 2 jornalistas estrangeiros, uma americana e um francês. Então eu sabia que o risco era muito grande, né? Mas eu achei que era fundamental eu ir lá para ver o que de fato acontecia naquele lugar, né? E mesmo com tudo que eu passei, todas as angústias, toda a agonia, a prisão, houve momentos em que eu tive certeza de que eu ia morrer, assim, absoluta. Eu só posso falar que, assim, eu voltei inteiro e são porque foi assim que Deus quis que fosse. Você comentou agora que teve todo um preparo, né? Você teve um apoio da embaixada e tudo mais. Quando você teve a ideia de sair daqui para ir para a Síria, qual foi o teu argumento? Você foi com qual intuito para lá? Eu decidi ir para a Síria porque, primeiro porque eu sempre tive muita vontade de cobrir uma guerra, né? E uma guerra no Oriente Médio é algo ainda mais fantástico, assim, é mais interessante e forte do ponto de vista sociopolítico mundial, né? E principalmente porque não tinha ninguém do Brasil, como não tem hoje, por exemplo, cobrindo a guerra da Síria de verdade, né? Até hoje, eu sou o único jornalista brasileiro que foi para Homs desde que começou a guerra há 2 anos e meio. Até hoje, Né? né? Até hoje, eu sou o único que foi para Homs, para o lugar onde a guerra pega de verdade. E Homs não é um vilarejo, as pessoas não sabem, mas Homs é uma cidade grande. Homs tem quase 2 milhões de habitantes. Homs é uma cidade do tamanho de Curitiba, por exemplo, com tudo que tem uma cidade grande. Shopping, teatro, cinema, universidade, estádio de futebol, tudo tem lá. E eu queria, como não tinha ninguém mostrando, né? Eu queria ver isso, eu queria mostrar isso, né? Porque eu, como jornalista e como consumidor de informação, eu achava um absurdo ler as matérias que saíam no Brasil, ou ver na TV, ou ver nos sites, nos jornais, revistas, matérias apenas traduzindo o que chegava das agências, né? E eu não, assim, eu achava isso um absurdo, né? Eu tinha de estar lá para ver. Então, assim, eu queria mostrar como é a vida na cidade em guerra, né? Como as pessoas conseguem viver, porque obviamente nem todo mundo morreu, nem todo mundo fugiu. Tem pessoas que não têm para onde ir e tentam dar um jeito, tentam se virar para viver na cidade mesmo, naquele clima de guerra, né? Então eu queria ver isso, eu queria ver como era a vida na cidade, uma cidade totalmente devastada pela guerra, né? Mas desde então você já tinha em mente fazer o livro ou foi uma coisa que surgiu depois da experiência que você teve? Não, não desistia, né? Não ia ter livro nenhum. Eu fui lá para fazer uma reportagem especial para a revista Isto É. Era isso que eu ia fazer.
O visto que eu consegui no consulado da Síria aqui em São Paulo era um visto de uma semana. Eu poderia ficar uma semana na Síria trabalhando como jornalista. E uma semana é um tempo muito pouco para você fazer um trabalho, vai gerar um livro, né? Então eu fui para fazer uma reportagem. Só que quando eu fui preso, tudo mudou, porque ao ser preso eu passei a ter uma história única, né? Até hoje eu sou o único jornalista do mundo que foi para a Síria com visto de imprensa, cobrir a guerra, que foi preso pelo governo da Síria e saiu para contar a história. Então, assim, depois disso, eu como escritor e como leitor, eu tinha noção que eu tinha uma história única, né? E por ser única, interessante, né? E muito interessante do ponto de vista humano, né? Das pessoas que eu conheci dentro e fora da prisão, no governo da Síria, no exército, dentro da cela. Foi isso que tornou a história tão rica. Essa questão da humanização da história que você falou é o que mais me marcou, assim, eu que já li o livro, porque a gente não espera que tenha tanta humanidade, assim, em um lugar que você estava, por exemplo, uma cela com 20 e tantos caras lá e você foi acolhido por eles, né? A imprensa em geral, assim, vamos dizer, a imprensa brasileira, a gente acaba não tendo muita noção do que é um conflito, do que é uma guerra, né? Por não vivenciar isso tão de perto, né? Como é que você vê essa questão? A imprensa brasileira não está cobrindo a guerra da Síria, né? O que é um absurdo, porque o país, o Brasil, tem uma grande colônia sírio-libanesa, né? Em São Paulo tem uma grande colônia sírio-libanesa. Ou seja, até por questão de audiência, deveria haver o interesse de cobrir a guerra da Síria. Só que uma coisa, por exemplo, absurda, o cara da Rede Globo que cobre a guerra da Síria está em Jerusalém, está em Israel. O cara está em outro país, ou seja, não está cobrindo coisa nenhuma. Então, assim, as matérias que a gente vê nos jornais, nas revistas, nos sites do Brasil, nas emissoras de TV, são as imagens de agências. São textos de agências que o pessoal só traduz. Não tem ninguém lá apurando de verdade. Então, assim, você só consegue ter noção de qualquer fato, seja ele uma guerra, um jogo de futebol, um manifesto na Avenida Paulista ou uma briga de rua, se você estiver no local, né? Viver a experiência. A palavra repórter é isso. Repórter é o cara que reporta. O cara reporta do lugar dos fatos para quem não está lá. Se você não está no lugar dos fatos, você não é um repórter. Você está só traduzindo ou passando adiante algo que você ouviu ou recebeu de alguém, né? Entendi. E um dos pontos altos da narrativa, como a gente falou agora, é a questão, o lado humano, né? A relação que você desenvolveu lá com os presos, em especial o Amar, o Adnan e o Walid, né? O que significou essa relação que você teve com eles, né? Você se refere no livro a eles como irmãos, muitas vezes, né? Qual que é o significado disso para você? Eu creio realmente que esses caras foram caras que Deus colocou ali para poder manter um pouco da minha sanidade, sabe? Eu tenho dito que se eles me colocassem numa solitária, eu teria ficado louco, né? Porque sem poder falar com ninguém, sem saber de nada, porque a minha maior angústia na prisão era não saber de nada. Ninguém me dizia se eu ia ser solto, se eu ia ficar lá para sempre, se eu ia ser executado. Ninguém me dizia nada. Essa era a minha maior angústia. E graças a Deus que tinha o Amar, que fala inglês, né? Então eu podia conversar com ele. Nenhum outro preso da nossa cela falava inglês, só o Amar. Mas eu usava o Amar como intérprete para falar com os outros também, né? Então, graças a isso, eu passava o dia inteiro na prisão trabalhando, entrevistando os caras e escrevendo, porque eu estava com meu bloquinho e minha caneta, né? Então, graças a isso, graças ao fato de poder trabalhar e poder conversar com outras pessoas dentro da cela, eu mantive a mente ocupada e não fiquei só pensando nas minhas angústias, nos meus tormentos e na loucura que era tudo aquilo, né? E você teve alguma notícia deles, desde a sua volta para cá? Depois que eu saí da prisão, né, depois que voltei para o Brasil, quando eu saí da prisão, eu até conto isso no livro, eu troquei telefones com o Amar, né? Ele ficou preso e eu saí, a gente trocou telefones na minha saída da prisão. Acho que uns 2 ou 3 meses depois de eu voltar para o Brasil, ele me ligou um dia, o Amar me ligou, muito feliz, dizendo que tinha sido solto, estava em casa com a mulher dele, com a Fatim, e foi muito bacana, foi muito emocionante receber um telefonema dele, né? E desde então a gente tem se falado uma vez por mês, mais ou menos eu ligo para ele ou ele me liga, e são sempre conversas muito rápidas, né? Porque são conversas internacionais. Uhum. Eu liguei para ele mês passado, a gente conversou acho que uns 10 minutos, não lembro. Aí chegou a conta do meu telefone, tipo, acho que foi R$ 53, sabe assim, 6 minutos de conversa, 7 minutos de conversa. Mas estava lá na conta, né? Síria, né? Bacana.
Mas é muito bom falar com ele, sabe? Assim, a gente cria uma relação mesmo de irmão mesmo, assim. A gente conversa, sente muito carinho, sabe? É bacana. Já marcaram alguma coisa, desencontrar, de repente, você ir para lá ou ele vir para Ele só cá? consegue, a gente está esperando ver se a guerra termina, para ele poder sair do país legalmente, né? Ah, tá. Vir para cá. Eu quero muito voltar lá um dia, com a Síria em paz. É um país muito bacana, né? A cultura, a história da Síria são muito lindas. E eu quero muito voltar lá para poder viajar com calma, curtir a cidade. Homs é uma cidade muito linda. Quero conhecer a mulher do Amar. É um cara que eu quero ter como amigo para sempre. Sempre, né? Dos 4 livros que você tem publicado, você considera que esse é o mais profundo, o mais intimista da tua carreira? Do ponto de vista humano meu, assim, com certeza. Toda a questão que eu passei na Síria foi muito forte e deixou tudo isso também, o livro muito forte, né? Vamos para o intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa com o jornalista e escritor Cléster Cavalcante, que vai falar mais sobre sua experiência na Síria em plena guerra civil. Estamos de volta com o Pauta Aberta, que recebe hoje o jornalista Cléster Cavalcante, contando sobre o seu mais recente livro, Dias de Inferno na Síria. Conta pra mim, Cléster, se você teve alguma ideia, por que você foi preso, cara? Porque hoje, olhando hoje, né? Porque no livro você fala que não teve ideia. Hoje, você consegue definir por que você foi preso? Ninguém nunca me disse isso, né? Então, Nunca? oficialmente, eu não sei por que eu fui preso. Mas, pela situação, eu deduzo que é porque eu sou jornalista e eles não queriam que a imprensa mostrasse a guerra de verdade, né? Tanto é que no meu visto de imprensa tinha uma observação para que eu fosse ao Ministério da Informação na Síria, em Damasco, na capital. Por quê? Porque se eu fosse ao Ministério, eles iriam colocar um oficial deles na minha cola para que eu ficasse só em Damasco, na capital, onde não existia guerra. Hoje está um pouco mais quente a situação em Damasco, mas ainda assim não se compara com o que acontece em Homs e em Alepo, por exemplo. E eu não fiz isso, não fui ao Ministério, fui direto para Homs. Então eu acho, né, que eu fui preso por isso, porque o governo da Síria, apesar de ter me dado o visto de imprensa, não queria que eu mostrasse que eu visse a guerra de verdade. Então, quando eu fui pego em Homs, eu acho que eles não queriam me matar, porque eu estava com visto de imprensa, estava no país legalmente, né? A Síria tem uma relação razoavelmente boa com o Brasil, então eles me prenderam e me deixaram lá até que o Brasil soube que eu estava desaparecido, e aí o governo do Brasil entrou em contato com o governo da Síria oficialmente para articular a minha libertação, né? Você tinha combinado um prazo, né, com a revista para eles contatarem o governo, né, caso Porque você não desse. o prazo era o dia que eu voltaria para São Paulo, né? Eu voltaria para São Paulo numa quarta-feira. Eu cheguei em Homs num sábado. E aí eu avisei na redação, se eu não fizer mais nenhum contato por telefone nem por e-mail, pode ser porque eu estou sem comunicação aqui na cidade. A cidade está em guerra, então pode ser que eu não consiga telefone nem internet. Então, se não fizer contato até quarta-feira, não entre em pânico. Mas se na quarta-feira não fizer contato, entre em pânico e faça alguma coisa, porque algo deu errado, né? E assim aconteceu. Na quarta-feira eu não voltei, não liguei para a redação, não mandei nenhum e-mail, nada. Aí o pessoal da redação ligou para o cara que era meu contato na Embaixada do Brasil em Damasco, na Síria, o Bruno Carrilho. E aí o Bruno começou a articular pelo Itamaraty, junto ao governo sírio, algo para saber o que tinha ocorrido comigo, porque ninguém sabia, né? E aí o Ministério das Relações Exteriores da Síria colocou os serviços de inteligência do país para procurar meu paradeiro e descobriram que eu estava na penitenciária central de Homs. E aí mandaram me soltar. Foi assim que eu saí da prisão. Como que era o convívio com os presos no dia a dia? Para mim era angustiante porque ninguém me dizia nada, né? Então essa era a parte ruim. E é muito humilhante para você que nunca cometeu um crime ficar preso, né? Ficar numa cela sem direito a nada, sem direito nem a sair para andar,
né? Você só pode sair da cela se o oficial abrir a porta. É muito humilhante, entendeu? Por outro lado, o convívio com eles na cela era muito tranquilo, né? Depois eu vim saber que eu fiquei preso numa ala de presos não perigosos, né? Nossa cela, para você ter ideia, tinha uma faca com a qual os presos cortavam tomate, que é lá, eu não sei se na Síria sempre é assim ou só por causa da guerra, mas na nossa cela, quem fazia a comida era a gente mesmo. Os próprios presos faziam sua comida, né? Então eles tinham lá uma faca para poder cortar tomate, coisa assim. E não tinha perigo nenhum, né? Quase todos eles na cela eram muçulmanos, mas conservadores. Então eles faziam as 5 orações do dia. O Islã, eles fazem 5 orações por dia, de acordo com o pôr do sol, o nascer do sol, sempre em torno do sol, né? E na cela, muitos deles faziam as 5 orações todos os dias, né? E a minha relação com eles, assim, eram mais de 20 presos. Naturalmente, eles se dividem por afinidade, né? Então, eram vários grupos, um grupo de 5, um de 6, um de 4, assim ia. Tinha o meu grupo, que era o grupo em que estava o Amar, o Adnan e o Walid. Tinha outro grupo também que ficava perto da gente, com o qual eu também tinha mais contato. E tinha os outros 3 grupos com os quais eu não tinha quase nenhum contato, né? Muito mal falava com os caras, não sei o nome de nenhum deles. Era só esses 10 caras ali, mais próximos da gente, que eu sabia o nome de todos e conversava muito mais com o Amar, o Adnan e o Walid. Mas o convívio com eles na cela era muito tranquilo, assim. Dentro da prisão eu não me sentia ameaçado em nenhum momento. Pelo contrário, me senti muito respeitado, até mesmo querido pelos meus colegas da cela. E o fato de ter participado das orações junto com eles, que são muçulmanos, eles são um pouco fechados, né, para esse tipo de cerimônia, isso modificou muito a sua vida? Foi muito significativo para você? Eu não diria que modificou, não, mas foi muito rico e tornou muita coisa em mim que eu já tinha antes mais forte, sabe? Por exemplo, eu desde muito garoto, e isso eu não lembro de ninguém ter me ensinado, eu sempre tive isso comigo. Eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, sabe? Nunca. Contra nenhum tipo de pessoa, por mais diferente que seja de mim, nunca me achei melhor do que ninguém, porque eu sou de um estado do Brasil, ou porque eu tenho uma escolha sexual, ou porque eu sou cristão e o outro cara não é. Eu nunca tive essa visão de ter preconceito em relação a ninguém. Só que a gente tem muito, o Brasil, o mundo inteiro tem uma visão muito equivocada do povo muçulmano, né? Acha que todo mundo é Bin Laden, todo mundo é terrorista. E eu fiquei preso numa cela com mais de 20 árabes, 20 muçulmanos, na cidade da Síria, onde a guerra é mais intensa. A gente ouvia tiros e bombas o dia todo. Muitos deles ali dentro estavam tão angustiados quanto eu. E em nenhum momento eu me senti ameaçado, nem desrespeitado por eles. Pelo contrário, inclusive, essa coisa que você falou da oração, eles são muito rigorosos com a religião, né? E eu sabia, eles já sabiam que eu não era muçulmano, eles tinham perguntado a mim, né, se eu era muçulmano quando eu cheguei na prisão. Eu falei que não era, falei que era cristão. E mesmo eles sabendo que eu não era muçulmano, eles me deixaram orar com eles, porque naquela coisa da angústia, da dor, da agonia, da tristeza, quando eu vi que eles iam orar, eu senti muita necessidade de estar ali com eles, sentindo aquela energia boa da fé, né? E eu fui orar com eles, até preparado para, de repente, ser expulso do grupo ou alguém ser agressivo comigo, mas isso não rolou, pelo contrário. Eles me acolheram, me deixaram orar com eles, me ensinaram como fazer a oração direito, foi uma coisa muito bacana. Vamos aproveitar esse momento aqui para olhar algumas fotos aqui que a produção separou. Fotos que você tirou lá, né, Cléster? Essa primeira foto aí. Essa foto é na fronteira da né? Síria com o Líbano. Ali à esquerda é uma foto do pai do Bashar al-Assad e à direita a foto do Bashar al-Assad, do atual presidente. Essa é a fronteira pela qual eu entrei na Síria. Aí são 2 irmãos, o Shadi e a Shadia. Eles são brasileiros, mas moram há muito tempo em Beirute, no Líbano, e me ajudaram bastante. Eles ajudaram muito para que eu conseguisse ir de Beirute para Homs. Essa é uma foto que eu fiz assim que cheguei em Homs. Eu estava no táxi, indo da rodoviária para o centro de Homs, e caiu uma bomba em cima de um prédio, e eu consegui convencer o taxista a ir comigo lá no local da explosão e fiz essa foto do prédio em chamas. Aí é um prédio residencial,
tinha acabado de cair uma bomba em cima do prédio, né? Eu estava no táxi e ouvi a explosão, cara. Nossa, muito, muito louco, assim. Deve ser surreal. Assim, nada no mundo prepara você para isso, entendeu? Foi fácil convencer o taxista a te levar lá? Não, ele não queria. E ele discutiu muito comigo. A gente teve uma discussão severa, assim, até ele concordar em ir lá comigo para fazer a foto. Próxima foto, por favor. Essa é a foto que eu fiz um pouco antes daquela foto da explosão. Eu vi um tanque de guerra na rua, aí mandei o cara parar o táxi, né, e fiz a foto. E o curioso é que na hora que eu fiz a foto, o militar, o canhão do tanque estava apontado para frente. Quando ele me viu fotografando, ele virou o canhão na nossa direção, só para fazer uma graça ali. Essa é a foto da rodoviária em Homs. Esse é o ônibus no qual eu viajei de Damasco até Homs, dá umas 2 horas mais ou menos de viagem. E aí, quando eu saí do ônibus, eu fiz essa foto na rodoviária lá da cidade. Essa é a foto de um rapaz que eu conheci no ônibus. Aí já é outro ônibus que eu tentei ir no primeiro dia de Beirute para Homs direto. E na fronteira não deixaram eu entrar, eu voltei para Beirute e depois para Damasco. Esse garoto, ele perdeu o pai dele. A guerra começou em março de 2011, em setembro, se eu não me engano. Ele e o pai dele estavam trabalhando na mercearia do pai dele. E soldados do exército da Síria entraram e mataram o pai dele. 3, porque o pai dele estava ajudando um rebelde ferido. E aí os caras entraram e metralharam o pai dele e o rebelde estava ferido. Ele via essa cena. Ele estava escondido atrás do balcão da mercearia, ele via essa cena. E ali ele estava indo se alistar para o governo. E aí, alguns meses depois, a família dele fugiu da Síria, estavam vivendo num campo de refugiados na fronteira do Líbano com a Síria. Também tem a foto desse campo de refugiados no livro. E depois de algum tempo, ele recebeu um comunicado do governo da Síria, dizendo que ele tinha de se apresentar a um quartel em Homs para passar a lutar do lado dos homens que mataram o pai dele, né? Essa foto é uma foto que eu fiz, acho que uns 10 dias depois de ser preso, que quando eu fui preso na delegacia, o delegado escreveu um documento em árabe e me mandou assinar. E eu falei que não ia assinar porque estava em árabe, né? Não podia assinar algo em árabe. E aí o delegado estava fumando, ele tirou o cigarro e veio com o cigarro na direção do meu olho, dizendo que ia me queimar no olho. Eu falei que não ia assinar e ele desviou o cigarro assim e queimou no meu rosto, né? E depois veio com outro cigarro dizendo que ia me cegar. Eu assinei o negócio lá. Na verdade, não assinei, apenas escrevi meu nome, né? Não coloquei de fato minha assinatura. E essa foto é a foto da cicatriz da minha queimadura. 10 dias depois da queimadura, ainda tinha cicatriz ali. Aí são cicatrizes das algemas no meu pulso, né? Que a primeira noite que eu fui preso, eu passei a noite algemado numa cama de ferro, né? E eu tentei, porque assim, a algema, eu não sabia, nunca fui preso, né? Nunca tinha colocado algema. A algema, quanto mais você força, mais ela aperta, né? E eu tava preso, algemado a uma cama. O policial que deveria ficar de olho em mim dormiu, né? Eu não consegui dormir, claro, naquela angústia. E de madrugada eu tentei pegar minha mochila para usar o telefone, para ligar para alguém, né? E aí quando eu me estiquei muito para poder pegar a mochila, a algema travou mais ainda, apertou meu pulso e cortou um pouco. Aqui a gente tem um poema. Aí é um poema em árabe que o Amar ali, meu amigo na prisão, né, que falava inglês, ele escreveu poemas em árabe no meu caderninho, no meu bloco, para a mulher dele. E ali é um desses poemas que ele escreveu. Eu vou ler aqui para o pessoal de casa, porque realmente é um poema muito bonito. Perguntei ao meu sofrimento e ao meu amor, como o meu amor pode virar um sofrimento? E como o sofrimento virar amor? Como morrer vendo essa lua brilhante? E meu coração se embriagou do meu amor por você. Passei toda a madrugada tentando recitar poemas, mas nenhum poema pude fazer. Um dia vou te ver, mesmo que isso custe minha vida. Eu viverei em tua alma. Enquanto houver vida, eu te amo. Não queira entender como. Minha vitória é o teu amor. Você tem o original desse guardado com você até hoje? Tem tudo isso aí original, tem. Tudo? Tem. Essa foto, Cléster, isso aí foi depois que você saiu, né? Isso aí no mercado público em Damasco. Isso aí foi no sábado, um dia depois de eu sair da prisão. Eu saí da prisão na sexta-feira, me levaram até Damasco. No dia seguinte, um funcionário do governo da Síria
do Ministério da Informação me levou para passear um pouco pela cidade, acho até para descontrair um pouco, né? Me levou na mesquita de Damasco, no mercado público, e eu fiz algumas fotos lá. E era muito louco porque 24 horas depois de sair da prisão, de sair do meio da guerra, eu estava em Damasco fazendo turismo, né? Fazendo fotos do turismo, na mesquita de Damasco, no mercado público. Era uma diferença muito gigantesca para um intervalo tão pequeno de tempo e de distância, né? A 2 horas de carro, eu sabia que o mundo estava acabando em Homs. Em Homs, a gente ouvia tiros e explosões o dia todo na prisão, o dia todo, sem exceção. E aí, no dia seguinte, num lugar tão perto, eu estava passeando pela cidade, tudo aparentemente em paz, as pessoas na rua, lojas abertas, crianças correndo na mesquita, tudo bacana. E num lugar tão perto, o mundo acabando, né? Pois é, você falou da mesquita de Damasco, a gente tem uma foto bonita aí para encerrar o... Essa foto é linda, essa foto eu fiz lá. Muito bonita. Essa menininha correndo, ela chama Nádia, eu acho o nome dela, e ela tem 2 anos, né? Tinha 2 anos aí, e mesmo estando tão novinha, já tinha aprendido que não pode andar na mesquita de sapato, né? Porque é um solo sagrado. Aí ela tirou o chinelo dela e saiu correndo ali, brincando, sorrindo. Esse foi o nosso Pauta Aberta de hoje, que trouxe o jornalista e escritor Cléster Cavalcante. Obrigado, Cléster, pela sua presença. Obrigado também, foi muito bacana. Muito bom. Obrigado e até a próxima.